Quem aqui gosta de uma boa história? Então senta que lá vem. Na área do relacionamento, eu fiz o que ninguém fez pra viver aquilo que a maioria não vive. Eu tava vivendo as piores fases de relacionamento na minha vida. Assim, não era com as pessoas, e sim comigo mesma. Eu não tava me enxergando da forma que eu deveria me enxergar. Foi aí que em um culto que eu fui, o pastor resolveu te falar uma frase. Se você quer viver aquilo que você nunca viveu na sua vida, faça coisas que você nunca fez. E aquilo não saiu da minha cabeça. Então lá vai eu transformar essa frase em algo que desse certo. Eu fiz uma carta pra mim mesma, eu do futuro, como se eu estivesse contando a minha história e o meu relacionamento como é que tava. E aí eu coloquei tudo o que eu gostaria de ter numa pessoa. Logo que eu finalizei a carta, Deus já falou no meu coração: peraí, antes de você solicitar tudo isso em alguém, você tem tudo isso? Aí eu, nossa, minha mente explodiu, né? Puxa vida, tinha muita coisa que eu não tinha. E eu passei a ter, mas também isso é conversa pra outro momento, pra outra fofoca. Os relacionamentos que eu já tive eram pessoas com a minha idade, ou um pouquinho mais velhas, ou um pouquinho mais novas, assim, coisa de 2, 3 anos. Mas dessa vez, o meu marido hoje em dia, gente, ele tem 13 anos de diferença de mim. Pasmem, sim. Eu tenho 35 anos e o meu marido, ele tem 22. Sério, aos olhos humanos, isso parece a coisa mais impossível do mundo. Mas quando Deus faz as coisas, ele faz pra confundir mesmo. Imagine eu que já tinha um problema com me relacionar com as pessoas. Eu tive pouquíssimos relacionamentos. Eu nunca gostei dessa parte de interação. Eu sempre tive preguiça de correr atrás de relacionamento. E quando eu corria, era só trauma. Um trauma atrás do outro. Então eu tinha desistido já. Só que quando Deus quer fazer alguma coisa, ele faz. E logo que a gente se conheceu e começou a conversar, não, eu tava tratando ele como se fosse um amigo, assim, tipo um irmão mais novo. Mas ao longo do tempo eu fui vendo o estilo de mentalidade dele, tudo que ele tinha, era exatamente o que eu tinha escrito pra Deus. Só tinha um porém, eu não tinha colocado uma idade em específico. E aí, como Deus sempre confunde todas as mentes pra trabalhar e fazer aquilo que ele quer da forma que ele quer, me colocou o marido que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, o relacionamento perfeito de conto de fadas que eu sempre quis, com esse plus da idade. Foi tão legal e deu tão certo que a maioria das pessoas se impressiona e hoje em dia falam que talvez eu pareça mais nova e ele um pouco mais velho. Enfim, a fofoca é essa e fica a dica pra vocês, que Deus coloca realmente no seu caminho aquilo que a maioria pensa que não vai dar certo, porque ele não une pessoas, ele une propósitos. E se você ainda não tem um relacionamento, quem sabe quer aprender qual foi a oração que eu fiz e como é que eu fiz essa carta, tá no meu compilado de 10 orações mais poderosas com o link na bio, é só você baixar. Que Deus abençoe seu relacionamento e se prepare para as próximas fofocas.